Oi, oi, lindinhos e lindinhas da Pro. Vamos retomar o nosso estudo aqui da Resolução 400 de 2021 do CNJ, iniciando pelo parágrafo 3º do artigo 16 e fazendo uma breve recapitulação. Estamos vendo algumas das ações de fomento às quais a unidade de sustentabilidade deve estimular. Lembrem que começamos o artigo 16, aonde lá estão elencados quais são as responsabilidades, as competências da unidade de sustentabilidade. Lembre que no inciso 7, nós vimos lá essas ações de fomento, elas têm aproximadamente 10 incisos falando acerca dessas ações de fomento, quais são elas? E em continuidade, há 7 parágrafos que algumas dessas ações de fomento, elas foram melhor, mais bem reguladas, foram mais bem detalhadas pelos autores aqui da resolução. E o parágrafo 3º vem detalhar um pouco mais o que é a sensibilização e captação do corpo funcional. Ela diz: quando for o caso, outras partes interessadas devem estimular de forma contínua o consumo consciente, a responsabilidade socioambiental, qualidade de vida, equidade e diversidade no âmbito da instituição, bem como a reflexão para que as pessoas possam atuar como agentes transformadores em sociedade. Em outras palavras, os autores da resolução estão querendo dizer que essa sensibilização e capacitação do corpo funcionário, e quando for o caso de outras partes interessadas, elas têm que ter o condão de que tem que haver um estímulo contínuo para o consumo consciente, para a responsabilidade socioambiental, voltada também para a qualidade de vida, para o estímulo da equidade, da diversidade e da reflexão, para que cada pessoa do corpo funcional e também essas partes interessadas, ela se torne um agente transformador. Entendido aí, meus queridos? E agora, o parágrafo 4º, ele vem falar sobre qualidade de vida no ambiente de trabalho. E vem dizer que ela deve compreender o quê? Deve compreender a valorização, satisfação e inclusão do capital humano das instituições em ações que estimulem o seu desenvolvimento pessoal e profissional, assim como a melhoria das condições das instalações físicas e o cuidado preventivo com a saúde, em consonância com o que está em outra resolução, 207 de 2015, mas nós não precisamos nos preocupar com ela, porque ela não consta do nosso edital, ok? E só abrindo um breve parênteses, quando eu disse que a resolução 207 não consta do edital, a próxima está se referindo ao edital do TRT-5. Se você estiver estudando para outro TRT que não da quinta região, perceba no seu edital, lá no conteúdo programático, se essa resolução 207 está constando lá. Se estiver, providencie o estudo, tudo bem? O artigo 5º agora. O artigo 5º, ele vai esmiuçar a promoção da equidade e da diversidade. Então, olha o nosso esquema aí prontinho. Então, o que é que consiste? O que é que deve, qual deve ser o procedimento, com a postura com relação à promoção da equidade e da diversidade? Ela deve se dar por políticas afirmativas e não discriminatórias. Então, qual é a ferramenta pela qual a promoção da equidade e da diversidade vai ser promovida? Vai ser via políticas afirmativas e não discriminatórias. E essas políticas afirmativas e não discriminatórias devem assegurar o quê? Olha aí no nosso esqueminha,
devem assegurar ao quadro de pessoal, ao quadro auxiliar, às partes e aos usuários do poder judiciário. E ela tem também um propósito: assegurar a identidade de gênero, religiosa, estado civil, a idade, a origem social, a opinião política, a ascensão social, a etnia e outras condições pessoais. Amadinhos, em outras aulas nós já vimos que a diversidade ela surgiu para justamente dar tratamento para que haja harmonia entre a reunião dessas pessoas com condições pessoais diferentes, pessoas de diversos credos, diversas faixas etárias, diversos estados civil, diversas origens social, todas essas coisas que podem causar celeuma, que podem causar polêmica, que podem causar atrito entre pessoas de posicionamentos diferentes. A diversidade ela surgiu para dar tratamento e para que haja condição, que haja harmonia no convívio dessas pessoas em sociedade e também em nível empresarial, organizacional. Também tem que haver tratamento, tem que haver cuidado e providências para que essa harmonia, esse bom convívio, tanto seja estimulado quanto seja mantido. Vamos agora para o parágrafo 6º, que vai esmiuçar a inclusão social. A inclusão social, segundo esse parágrafo, ela tem instrumentos. Quais são os instrumentos da inclusão social? Serão as campanhas, os programas, as parcerias, os projetos sociais, desculpem, que vêm estimular, facilitar o quê? O acesso à justiça e a interação entre o judiciário e a sociedade. Tá vendo que facinho? Agora, o parágrafo 7º vem agora dar tratamento ao controle de emissão de dióxido de carbono. Então, o que é que o judiciário pensa a respeito disso? A emissão de CO2, ele deve ser controlado, e esse controle é entendimento de que o uso de energia renovável, combustíveis alternativos e campanhas de plantio de árvores, campanhas contra o desmatamento e campanhas contra as queimadas também são instrumentos que podem estimular esse controle e também diminuir os seus impactos negativos no meio ambiente e nos demais pilares da sustentabilidade. Seguindo adiante, finalizamos o nosso estudo do artigo 17, finalizamos o artigo 16, vamos partir agora para o artigo 17, que diz que a unidade de sustentabilidade deve buscar, incentivar e promover parcerias eficazes com outros tribunais, conselhos, entidades sem fins lucrativos e a sociedade civil com foco na sustentabilidade, a fim de compartilhar experiências e estratégias relacionadas ao PLS e às compras e contratações. Esmiuçando em esquema o que o caput do artigo 17, ele quer dizer que a unidade de sustentabilidade deve buscar, incentivar, promover parcerias com foco na sustentabilidade. Essas parcerias serão junto a outros tribunais, a conselhos, a entidades sem fins lucrativos e junto à sociedade civil. Mais uma vez, o foco deve ser na sustentabilidade e esse foco deve promover o compartilhamento de experiências e estratégias do PLS e também com o que se relaciona às compras e às contratações. Vencemos o artigo 17 e agora vamos ao entendimento que a gente tem que extrair do artigo 18. É bem simplesinho. O artigo 18 ele traz a composição da comissão gestora do PLS. Ela deve ser presidida por um magistrado e composta por pelo mínimo, de 5 servidores titulares
da unidade, abrangendo necessariamente as áreas de gestão estratégica, sustentabilidade, compras e aquisições. Então, o esquemazinho é bem simples. Qual é a composição? Um magistrado, que será o seu presidente, e um mínimo de 5 servidores titulares da unidade devem abranger necessariamente, completem aí o esquema, as áreas de gestão estratégica, sustentabilidade, compras e aquisições. Agora, o artigo 19 vai elencar para nós quais são as competências dessa comissão gestora do PLS. Vão marcando em cada inciso as palavras-chave, deliberar sobre indicativos e metas do PLS. Deliberar significa emitir juízo de valor. E esse esqueminha que vocês estão visualizando no momento é um apanhado de todas as competências da comissão gestora do PLS que nós reunimos aqui nessa mesma linha, mas mais para baixo nós vamos esmiuçar cada uma delas. Então, a comissão gestora do PLS, ela deve deliberar sobre os indicadores, sobre o alcance dos indicadores e metas, ela deve avaliar e aprovar relatórios, depois a gente vai ver que relatório é esse, ela deve propor a revisão do PLS, percebam aqui que pode ser pegadinha de prova, ela não revisa o PLS, ela propõe. E ela também vai sugerir tarefas e iniciativas para que as metas sejam alcançadas e que as ações propostas pelo PLS sejam realizadas. Então, continuando, ó, ela avalia e aprova relatórios de desempenho do PLS, que a gente viu aí em cima, que ela avalia e aprova relatórios. Esses relatórios são de desempenho do PLS, que quem elabora é a unidade de sustentabilidade. Quando se fala em avaliar e aprovar, está se falando que vai se verificar a conformidade, ou seja, se ele foi concebido conforme o regramento, os procedimentos para sua elaboração, e vai se verificar também os resultados, se esses resultados foram alcançados. Amadinhos, já contamos com mais de 12 minutos, quase 13 de vídeo, então vamos encerrando por aqui para manter o padrão e para não ficar cansativo para vocês. Dúvidas já sabem, deixe nos comentários ou nos procure lá no Instagram. Aqui na descrição vai estar o link para vocês acessarem mais rapidamente o nosso perfil lá no Instagram. E que Deus nos abençoe. Beijo grande da Pro.